Bom dia, Ivo. Bom Quero começar dia. falando uma coisa hoje. Nem te contei nada secretamente antes, porque eu queria começar essa história, eh, porque você mencionou no último episódio que várias coisas estavam mudando a forma de ver os apps, mas isso está acontecendo comigo também. Eu não tendo a usar vários apps como você, mas esses dias eu comecei uma experiência interessante. Eu agora tenho 2 vaults, 2 cofres no Obsidian. Ontem publiquei um vídeo lá no canal em inglês falando sobre isso, e eu criei esse cofre separado. Um dia, não sei se hoje é o seu dia do Obsidian, mas enfim, vou falar um pouquinho sobre ele aqui. Eu criei esse cofre separado para funcionar como meu backlog, e eu tô tratando ele como um espaço bem rústico, caótico. Tudo, quer dizer, eu não consigo ser totalmente caótico, mas o mais caótico possível dentro das minhas capacidades. E ali organizar tudo como backlog e depois transferir. E aí eu vou fazer algo, não vou fazer agora, porque eu primeiro quero testar isso, mas eu quero fazer algo que automaticamente, quando algo estiver pronto, eu vou mover para uma pasta que eu chamei Send to Timeline, enviar para Timeline, e ele vai enviar para o outro, a partir de uma automação no Mac, ele vai fazer essa. Aí sabe o que eu lembrei? Do gráfico de Gauss. Sabe, porque existe um outro elemento nisso, que é o Voice Notes, que sincroniza quando eu gravo algo e vai pro Obsidian também. Mas eu lembrei daquilo porque são várias coisas, né, Uhum. conectadas, mas acho que é um pouco diferente. No meu caso, é um monte de coletas que eu tô fazendo dentro de um lugar e não é um sistema que manda para um lugar, manda para o outro, manda para o outro, manda para o outro. É um monte de coletas. Então eu coloquei tanto o Voice Notes, o sincronismo do Voice Notes com tudo que é cru, né? Eu chamei de Uhum. raw em inglês, né? Dentro desse vault, desse backlog, para poder trabalhar nele e aí de lá preparar as coisas e mandar pro outro. Só queria dizer isso porque não é só você que tá mudando, eu também. É curioso como as nossas conversas também nos faz refletir e ter novas ideias. Sim, E acho que também, ao mesmo tempo, estas conversas também é para partilhar com outras pessoas também, a poderem ter novas ideias, a experimentarem e a conhecerem também outras aplicações, porque muitas vezes ficamos limitados àquilo que achamos que existe, né? E sim. algumas podem se adaptar melhor a nós. No meu caso, sim, o Supernotes tenho usado bastante. Curiosamente, na altura falei que aquilo tinha o Bitmap, falei nesse Aham. episódio, há 2 episódios atrás, acho que foi há dois que falámos do Supernotes, É. e aquilo está tudo verde todos os dias, porque todos os dias pelo menos estou a criar um card, o que é curioso. Eh, e acho que já estou há mais de uma semana assim. Ontem recebi um budget que é tipo uma notificação tipo tipo um prémio, não é? Não é Aham. aquelas que tipo medalha na comunidade de Supernotes por estar a ir lá há 10 dias seguidos, penso eu. E estou mergulhado assim nessa aplicação, curiosamente, e tem sido muito interessante a exploração dos conceitos que temos vindo a falar, quase como uma mistura de uma coisa que eu falava contigo, que gostava muito, que era os outliners, não é? A Uhum. questão de hierarquização e ao mesmo tempo não ter que preocupar muito com a organização. E o conceito que tu trouxeste que é, para ti, por exemplo, um dia ou uma nota quer dizer, um dia ou um bullet point pode ser uma nota, não é? E Uhum. o Supernotes tem estes dois conceitos, que é um card, que é uma unidade um bocadinho mais pequena em termos De conteúdo. visuais Isso. e de conteúdo, que ela tem um próprio limite, é Uhum. mais pequeno, mas não é tão pequeno como um bullet point. Então é tipo aqui um intermédio Uhum. e tem a hierarquização do outliner e pode estar em dois lugares, não é bem uma pasta, é a hierarquização, que é o que acontece com os outliners. E então estou a achar muito interessante. Não sei se vai ficar, para já está tudo encaminhado para começar a Mas 10 tornar-se. dias é um bom tempo. Eu já estou há mais, 10 dias Mais? na 10 dias então, 10 comunidade. dias consecutivos, né, Sim, 10 sim, dias sim, sim. consecutivos. Consecutivos, sim, sim. E está a ser bastante interessante. Estou a explorar, ao mesmo tempo também o meu lado de programador. Eles têm uma API muito interessante e estou Hum. a criar, por exemplo, atalhos, os shortcuts, não é, do iOS,
para criar, sem ter que entrar na aplicação, e então crio às vezes muito rapidamente um card Você ou gosta muito envio. disso. Gosto, gosto, gosto. Por exemplo, eu tenho uma nota que eu já usava, experimentei fazer isto no Obsidian. Eu gosto muito, às vezes, de, em vez de ter tarefas, assim, ter uma nota da semana. Uhum. E principalmente para coisas pessoais, coisas que eu tenho que fazer. E estão ali todas as coisas que eu tenho que fazer, porque às vezes não dá para decidir qual é o dia, é consoante o que vai funcionando e o que vai dando. E pronto, tenho ali aquelas coisas que queres fazer durante a semana. E tenho um card, basicamente, no Supernotes que tem esses to-dos. Só que às vezes eu queria criar esse to-do e tinha que entrar dentro da aplicação e escrever, entrar dentro da nota e escrever. E agora que basicamente criei uma automação que aparece-me uma coisa, eu escrevo e ele manda logo para essa nota um to-do e Ok. já fica lá ligado. Por outro lado, tenho, por exemplo, esta coisa de automatizações, nós temos falado, às vezes tem um lado negativo, que é Sim. eu sempre que entro e vou lá para escrever, eu vejo os outros to-dos e às vezes lembro, olha, posso fazer isto. Hum, Enquanto que quando envio só, na verdade não estou a ver. E às é. vezes podemos cair nesta tentação só de coletar, de guardar, de informação e não estamos realmente a interagir. Então estou aqui um bocado no Um dilema equilíbrio, tem que ter se um. uso essa automatização. É. Estavas a falar esta questão da automatização, às vezes cria facilidade, não é? Um, um bocado aquela coisa que eu falei que é torna-se hum, mais fácil, mas mais complexo, não É. é? Não torna-se simples. E às vezes o simples que dá mais trabalho, que nós falamos disso, não é? Mas também torna-te mais próximo realmente do teu conteúdo, daquilo, das tuas notas ou da informação que tu estás a consumir ou precisas para o teu trabalho. Isso Sim. tem sido aqui uma aprendizagem também, uma É, eu, descoberta eu, que. eu, eu criei o meu próprio IA, que é intenção e atenção. Ou em inglês, AI, Attention and Intention. É assim que eu tenho tentado. Meu IA é isso, intenção, atenção, em qualquer ordem, tanto faz, desde que eu tenha intenção e atenção. Eu acho que faz toda a diferença. Isso que você mencionou da Uhum. automatização é perfeito. Não só automatização, como às vezes esconder coisas. Eu tive alguns clientes que eles usavam, porque o Trello é feito para trabalhar em equipe, né, então cada um tem lá os seus usuários e tal, então todos aparecem no quadro. Só que uma das coisas interessantes de um quadro é que você percebe que as outras pessoas estão fazendo isso, não só traz insights, como você pode ajudar ou ser ajudado por outras pessoas dentro daquele quadro. E alguns clientes tendem a filtrar o quadro do Trello e trabalhar dentro do seu mundo, né, ele filtra pelo user dele, o avatar dele, então o quadro todo fica apenas visível como se só ele usasse o quadro. E eu sempre digo: "Não faça isso se você quiser ter um momento para ter uma visão do seu trabalho, mas trabalhe com o quadro aberto". E às vezes tem clientes que eu pergunto quando voltam para mim, eu falo: "E aí, qual tá sendo a dificuldade?" "Trabalhar com quadro não filtrado." Pois. É o mesmo caso, não é uma automatização, mas é a mesma situação, você está escondendo algo que pode ser Uhum. útil. É um equilíbrio muito difícil mesmo, eu entendo, É, é um é, equilíbrio bem difícil. exatamente. Mas agora, voltando aqui então aos nossos temas de aplicações, hum, eu hoje eu tenho andado muito interessado. Isto não é influência das nossas conversas, mas agora vou trazer para cá. Muito interessado na inteligência artificial. Tu agora estavas a Ok. falar no AI. E tenho andado muito interessado nos modelos LLMs, que é o que a maior parte das pessoas usam, com o ChatGPT, um, e Gemini e o Cloud. Pronto, são assim os mais conhecidos. E tenho andado muito interessado nisso e em perceber um bocadinho como é que eles funcionam. E recentemente descobri que aquilo de inteligência não tem nada, não é? Se fores ver como é que aquilo funciona, aquilo não é inteligência, aquilo Aham, basicamente é probabilidades aham. e há uma aprendizagem por parte do modelo, mas até essa aprendizagem é matemática e estatística e não é assim, não é assim tão inteligente, digamos assim, não há um raciocínio por trás. Até a Uhum. parte criativa dos modelos, aquilo é tu a das
a dizer para ele ser mais criativo, é basicamente a dizer para, em vez de o que acontece nos modelos é, eles prevêem sempre a palavra seguinte, é por isso que tu vês aquilo a escrever, é a Hum, palavra seguinte que faz mais sentido naquilo que aconteceu anteriormente. ok, Ok? Antigamente ele só conseguia olhar para trás, basicamente o que é que tinha acontecido antes. Depois, a grande expulsão disto foi um algoritmo chamado Transformers, ahm, que cria cruzamento entre tudo o que tem para trás, então permite ver contexto. Então foi isso que mudou bem. Ele tornou-se mais preciso porque ele tem o contexto do que é que está a falar, e então, por exemplo, palavras que são usadas em diferentes contextos, ele consegue perceber por tudo o que está à volta. Esse basicamente é um algoritmo que olha para todas as palavras e depois pode prever melhor a que vem a seguir. Mas a, ok. a- a ideia é sempre prever o que é que vem a seguir. E foi muito interessante perceber isto, que a criatividade é basicamente dizer, não uses sempre a palavra Próximo. mais provável, ou seja, que tem uma maior probabilidade de ser. Uhum. Utiliza tipo a segunda ou a terceira e ele depois escolhe, Mas a escolhe. probabilidade você está dizendo algo que tem um cálculo estatístico e que vem desse livro que eu li, que eu já mencionei algumas vezes, que é o Algorithms to Live By, e Uhum, ele fala da probabilidade mesmo cerebral de usar o que está próximo. uhum, E numa conversa que nós estamos tendo aqui, como essa longa, é bem provável que as pessoas consigam, os ouvintes consigam captar isso, que é eu e você vamos sempre usar palavras que nós acabamos de utilizar, pensamentos que nós acabamos de utilizar, porque tá no cache, tá perto do uhum, que do que uhum, nós usamos. E aí, você tá dizendo isso de probabilidade futura. Ele tem essa frase no livro, eu não vou saber de cor, mas é uma frase super interessante que ele fala de clarividência. Ele fala: "A melhor forma de fazer clarividência, de ser clarividente, de ver o futuro, é olhando para o passado". Que uhum, ele fala que o passado e o futuro se repetem como um espelho, né, então, assim, isso aqui, isso aqui, aqui, isso aqui, uhum, aqui, então quanto mais você olhar para o passado, mais você prevê o futuro, e aí ele fala que isso pode ser previsto tanto na no nosso pensamento, como na nossa fala, e nas coi e principalmente nas coisas que nós procuramos. uhum, Então, por isso que quando aqueles aplicativos têm recently used, né, usados recentemente, se você uhum, olhar para lá, é bem provável que o que você esteja procurando esteja ali, porque você vai precisar daquilo que você acabou de usar. Tem relação com isso que você está dizendo ou é totalmente não tem nada a ver, é Não, não, estatístico? tem exatamente, porque o próprio modelo, hum, a aprendizagem dele é, por exemplo, quando está a aprender, estes modelos, eles te dão um output e tu dizes se está certo ou se não está certo, a avaliação do output, que é do que saiu do modelo, Aham. com o input. E se tu disseres que não está certo, que agora até os próprios modelos têm um like ou um É dislike, verdade. se tu disseres que não gostas, ele volta para trás e ajusta os pesos atrás, ou seja, ajusta para depois, quando voltar, ou seja, o que aconteceu está sempre a ser reajustado, ou seja, é quase como uma onda, anda para a frente e para trás, Ok. porque tem esta necessidade de ir ajustando os pesos e de ir aprendendo também com o que aconteceu, Uhum. com o output que ele próprio deu, ou seja, ele Ok. aprende com ele próprio. Há coisas fantásticas que ele vai aprendendo e tu também podes até quase que ensinar, porque eh, tu podes dar do output que ele deu, dar-lhe como um input, então depois já é recursivo, por exemplo, que, Já é- que fiz acho que já isso. é um modelo já antigo, antigamente usava só recursivo, agora está a aparecer agora aí novos algoritmos, ainda não tenho ainda suficiente conhecimento para estar a partilhar tudo isso, mas é exatamente aquilo que tu dizes, o que ele está a aprender é com por exemplo, se ele usou, imagina que vem uma palavra e a seguir usou esta e o output foi certo, e ele na próxima vez Vai tentar aqui. aquela já é mais provável porque ele se acertou, é provável que seja esta a mais Entendi. certa, e vai aumentando essa probabilidade assim. Ou seja, tem tudo a ver com isso, que é com o passado que aconteceu, se esteve certo, volta a repetir, e é assim que ele vai aprendendo. Depois Eu acontecem lá, como é diferente do nosso cérebro, é que o nosso cérebro só tem uma camada de neurónios, não é? Em termos uhum. de layers e interage entre si os neurónios, não é? Nestes algoritmos não é bem uma imitação do cérebro porque existe várias camadas, ou Ok. seja, ele passa por uma camada, faz uma rede Hum. neuronal, depois vai passa.
para outra, a seguir noutra camada, que já tem outra funcionalidade. Uma coisa interessante que eu tive a ouvir um podcast, curiosamente em português, que às vezes parece que não encontramos conteúdos portugueses bons, mas existe um podcast que é o 45 graus, que é, aborda diferentes assuntos e vai muito a fundo e falou sobre, num dos últimos episódios, falou com uma cientista da Google que trabalha nesta área, e ela fala disto que estas primeiras camadas é de coisas mais genéricas e Hum, que são conceitos mais genéricos. Por exemplo, numa imagem seria se a imagem é mais redonda, tem mais contraste, coisas assim mais genéricas. E que depois, consoante as camadas mais profundas ou mais avançadas que temos que pensar mesmo ele faz aqui o cálculo, depois sai aqui e vai para este e vai sendo mais profundo em interessante. termos de informação, porque o peso vai ser maior na resposta. Então depois começa a ir para coisas mais específicas, digamos assim. Um dia eu conversei com um engenheiro da Evernote que cuida de inteligência artificial no app, porque eu fiz umas perguntas numa conta de teste que eu tenho, que é bem vazia, e ele me respondeu coisas que não estavam nas notas. E aí eu perguntei, como por quê? Como e por que ele fez isso? E aí a resposta que ele me deu foi muito interessante. Ele falou: não dá para o modelo trabalhar 100% nas suas notas, porque ele tem que ter uma compreensão da realidade para poder. E é igual nós, porque quando nós somos crianças, bem novinhos, Uhum. não entendemos a realidade. Então, coisas fantasiosas fazem sentido. Aí, à medida que nós vamos amadurecendo e aprendendo coisas, essas coisas deixam de fazer sentido, eu começo a conectar melhor os raciocínios. Algumas pessoas nunca amadurecem, mas isso é um outro tópico. Mas, enfim, é, eu achei super interessante isso. Então ele disse, o modelo, se ele não encontrou nas suas notas, ele vai tentar responder com base no conceito de realidade que ele tem. E aí, por isso que ele Uhum. tá dando uma resposta que não está. Não é que ele deu uma resposta completamente errada, mas eu percebi algumas coisas que ele mencionou na resposta, porque como eram poucas notas Uhum. que eu tenho nessa conta, eu percebi, isso não existe no meu Evernote. Então ele construiu baseado nas notas, mas ele adicionou a informação porque Uhum. provavelmente eu não tinha informação suficiente para que ele desse aquela resposta. Talvez seja aí que eles alucinam, né? Porque aí ele vai tentar criar essa realidade falsa Isso, isso. que eu comparo com. Vou dizer algo aqui que eu comparo com criatividade. Porque criatividade não deixa de ser uma alucinação. Isso, exatamente. É preciso ter em consideração que tu eles estão a usar as tuas notas, mas eles foram aprendidos, não é? Porque estes modelos, quando chegam a nós, já foram treinados, Uhum, ok? Eles não chegam vazios, nós uhum. somos nós que Estamos começamos, treinando. estamos treinando. É por isso que tu vês, tipo, eles às vezes dizem. ehm, o Lambda, que é o da Meta, Aham. diz 4B, não sei o quê, porque aquilo tem a ver até com milhões de dados, provavelmente, que foram dados. Esses modelos já foram treinados, ou seja, eles acederam à informação e aprenderam. Ou seja, quando vão aceder às tuas notas, eles têm uma aprendizagem por trás, eles Uhum, conseguem interpretar, ou melhor, conseguem prever aquilo que vão dizer sequencialmente porque eles aprenderam anteriormente. Então é uhum, normal que com este tal modelo, este algoritmo que é o Transformers, e ele eh, consiga ver um contexto e dar-te palavras que parecem não estarem ligadas àquilo que tu estás a dar como input, porque ele uhum, aprendeu que se tens esta palavra, mesmo não estando nas tuas notas, faz sentido aqui, uhum. percebes? Porque ele aprendeu noutro Ou, contexto, ou seja, ou, com ou outros não só a dados. palavra, mas às vezes até uma explicação. É, explica-se. Na verdade, as explicações são Palavras. palavras sequenciais Uhum, uhum. que fazem sentido. Ok. Porque esta é a coisa engraçada. É por isso que usa o conceito de token. O token é um conjunto de caracteres. Que Ok. é assim que ele aprende. Que é. Então, uma palavra é um token. Não, é um conjunto de caracteres, é um token. Ele, Ok. ele- Mas uma e- palavra não é um conjunto de caracteres? sim, mas pode ser mais do que uma palavra. Eu não sei, Ah, não ok, sei ok, ok, precisamente ok. quantos. eh, Até depois podia perguntar à inteligência artificial, certeza que te responde. Mas eu- é um número de Ok, caracteres, é um token. Ou ok. seja, Não, é não tipo uma unidade. necessariamente é uma palavra, pode ser mais do que uma Exatamente, palavra. exatamente. Ok, ok. Você está E dizendo ele- isso? porque um espaço é.
uh, um espaço também é um caractere a nível Ah, ok. Ok. Faz mais sentido. atómico, mais atómico, digamos assim, Aham. Faz ou se sentido. formos a nível binário, também, não é? Também é um caractere. Sim, é um Aliás, o próprio caractere. espaço na tecla espaço, se fores ver qual é a conversão, existe um conjunto de, de, de símbolos, não é? Que Que faz o caracterizam espaço. aquele. Faz o espaço. Se É isso. convertesses todos os caracteres, aquilo depois em linguagem máquina não é nada o espaço. Ok. É uma coisa. Existe uma coisa ali. Agora, isso do Tolkien talvez tenha relação com, por exemplo, eu já percebi que se eu quero ser bem claro o que eu quero que ele se refira, eu coloco ou a palavra ou a frase entre aspas. Uhum, E aí aquilo parece que fica mais claro para o modelo que eu quero falar sobre esse conjunto de uhum, palavras aqui. Então agora isso que você disse do aprendizado, eu uso bastante o Gemini, porque eu já pago o Google, então é o que eu uso. E eu uso muito para línguas, então eu escrevo em inglês, aí eu coloco ali uma palavra falando: "Faz sentido isso?" Ou às vezes eu não consigo de forma alguma lembrar a palavra, e aí eu uhum, descrevo o que é a palavra e ele vai e me diz algumas sugestões da palavra. Então eu uso muito para essas coisas, para ele me ajudar. Só que às vezes eu coloco um texto ali, uma frase, uma coisa e pergunto: "Faz sentido isso? Tá escrito de uma forma que é natural para quem fala a língua falar dessa forma e tal?" E aí eu vou dialogando com ele até melhorar aquela frase para ficar mais natural. Só que às vezes é raro, mas às vezes ele fala umas coisas que eu tenho um conhecimento razoável de inglês. Aí ele fala umas coisas e fala: "Isso não faz o menor sentido". uhum, E aí eu digo: "Eu acho que o que você tá dizendo significa tal coisa, e não esta outra coisa que eu estou perguntando. Tem certeza que é o que você tá dizendo é isso mesmo?" Aí ele: realmente." Ele ainda faz uhum. umas interjeições. Você tem razão. E aí eu fico assim, será que ele tá falando isso só pra me agradar? Ou será que ele realmente percebeu que ele errou? Então é muito confuso isso. Eu sempre fico Uhum, muito preocupado com essa. Eu sempre pesquiso em vários lugares quando tem esses dilemas. O que me faz pensar, que é o que começo essa conversa, né? Não é tão inteligente assim. Quando ele comete erros em algo que eu sei e os erros são meio graves, eu fico assim meio preocupado com o que eu não sei. Porque uhum, se eu não posso avaliar aquilo que eu não sei, como é que eu vou saber que ele realmente está dizendo algo que faz sentido? Então, eu uhum, sempre fico muito, assim, preocupado com essa relação com uhum, inteligência artificial. Por isso que eu gosto. Eu não sei se eu nunca uso o ChatGPT, mas o Gemini, ele muitas vezes, quando eu pesquiso um tema, ele mostra referências online que eu posso clicar. E eu não sei se o uhum. ChatGPT faz isso também. Neste momento, tenho ideia que não faz. Pelo menos Ok. sempre que eu usei, não sei se a versões pagas, porque eu não pago por Uhum. ele, não sei se a versão Plus ou se o faz. O outro que eu uso mais quando quero pesquisar mais alguma coisa, uso o Perplexity, que assim dá sempre referências onde é que vai buscar a informação. Porque acho que também é importante percebermos isso, que é estas ferramentas de LLMs, não é? Elas são ferramentas também de produtividade e umas são melhores para umas coisas e outras são melhores para outras. Sim. Por exemplo, tenho vindo a ouvir cada vez mais referências de que para programação o Hum, cloud é melhor. Por exemplo, entendi. e para algumas coisas relacionadas com linguagem de texto também, que seja melhor melhor usar esse modelo, basicamente. E talvez ele Porque acabe eles ficando ainda melhor, porque as pessoas estão usando ele pra isso, será? sim e não. Ok. Eu acho que tem muito a ver com também o próprio treino, a forma como é Ok. treinado, e porque depois os próprios, hum, ajustes que faz, cada empresa faz os seus ajustes, então uns tornam-se diferentes por causa desses ajustes e depois há muita aqui, variáveis que depois não são controláveis e que faz com que estes modelos apresentem melhores características para algumas coisas do que para Entendi. outros. Agora a OpenAI lançou, um novo modelo que é o 4O, 4O e o 4O Pro. E o Pro, que vai custar $200 por mês, traz uma capacidade de especialização maior, que é Hum. este, em vez de ser a empresa que faz os ajustes, não é?
a própria pessoa que está a usá-lo pode treiná-lo e pode fazer pequenos ajustes, eh, dando inputs, dando informação para ele aprender e ele tornar-se um especialista em Uau, determinada área. Ah, interessante. então há isto que é, as próprias empresas desenvolvem modelos e eles, consoante a empresa, da forma como desenvolve, faz com que eles sejam melhores em algumas coisas do que noutras. Tem a ver também com essa parte, ou seja, há quase aqui quase como são crianças diferentes, nascem de pais diferentes, com histórias Ok. diferentes. Pronto, Então vou fazer o não vou seguinte. dizer com ADN, porque não há ADN envolvido. Vou fazer algo aqui. Já que temos um podcast de notas e não estamos falando sobre notas, eu vou introduzir um app de notas. Eu vou fazer isso pela primeira vez neste podcast. Eu vou introduzir esse app e nós vamos ligar esse app porque ele tem tudo a ver com o assunto que nós estamos falando. É o Notebook LM do Google. Esse app é super interessante porque ele é totalmente baseado em. Eu não sei se é um app, é um serviço. Ele é totalmente baseado em exatamente isso que nós estamos dizendo. Então, o que acontece? Eu fiz um teste, tem um vídeo no canal em inglês também. Você cria um notebook, uma pasta, não, ficheiro, eu tenho que aprender esse do português. Ficheiro é o arquivo. A pasta não é ficheiro. Coloca-se ficheiros dentro da pasta. Ok, você cria uma pasta no Notebook LM e essa pasta você pode alimentar ela. É tudo online, não tem no seu computador. Você pode alimentar ela com PDFs, textos, coisas do Google, Google Drive, qualquer coisa, vídeos do YouTube, áudios, qualquer coisa, no limite de, acho que são 50 itens por pasta. Ok? Então eu vou alimentar ele com todas essas informações online. E aí eu começo a fazer perguntas a respeito deste conteúdo que eu alimentei dentro do modelo. E aí ele vai pesquisar esse conteúdo e ele vai me dar respostas. E além disso, ele tem um sisteminha de notas, parece notas, não é como o Google Keep porque elas não são coloridas, mas na tela fica parecido com o Google Keep, ficam várias notinhas que você pode colocar. Então você pode salvar essa resposta como uma nota, ou você pode criar suas próprias notas e até incluir essas notas na pesquisa, no material de pesquisa que ele faz. E o material de pesquisa ele tem umas checkbox, umas caixinhas. Então, por exemplo, se eu quero escolher só 5 entre as 20 fontes que eu coloquei, eu desmarco as outras fontes, e aí ele vai e responde só com base naquelas fontes. Então tudo que se faz que normalmente não se faz em inteligência artificial, você pode fazer ali, qualquer tipo de pergunta, diálogo, chat, qualquer Uhum. coisa, só que ele vai fazer baseado nesse conjunto de materiais que nós colocamos. E aí ele tem algo que é surpreendente. Tem um botão que você põe lá, criar podcast. Uhum. E aí ele vai criar um podcast, acho que é em torno de 10 a 15 minutos, a respeito de todo o conteúdo que você colocou ali. Não é para publicar esse podcast, é para aprender, né. Eu acho que só dá para criar em inglês. E aí ele vai criar um podcast a respeito de todo aquele conteúdo, e são 2 pessoas falando, e você não acredita que são máquinas. Porque as pessoas falam: "Ah, interessante isso que você colocou. Eu pensava que era tal coisa". E aí eles ficam conversando igual nós estamos conversando aqui. A única dica que dá pra perceber que não são pessoas é que essas interjeições, esses são a fala é perfeita. Se você ouvir só a pessoa falando, você vai dizer: "É um humano". Mas ainda assim não parece natural, porque o humano ainda erra, né. Eu ainda Uhum. tenho umas coisinhas aqui que dá pra perceber que eu sou humano. Eles não erram, né, apesar deles fazerem todos os trejeitos do humano, eles não erram, né, fica muito sem emoção. Ainda Uhum. fica um pouco sem emoção. Mas, ainda assim, é genial, porque você pode pegar todo esse material que eu não sei, são dezenas de horas, centenas de horas de informação e condensar num podcast de 10 minutos para te dar uma visão daquilo. E algumas pessoas eu tenho visto que têm colocado, aí eu já não sei, eu não fiz isso porque eu ainda não pesquisei os termos de uso, mas eu vejo online as pessoas dizendo que têm colocado informação dos clientes delas e perguntado coisas, números e coisas desse tipo, às vezes contabilistas e tal, perguntando informações sobre as empresas que eles trabalham. E já vi gente
eu sugeri isso pra minha esposa, eu cheguei em casa, eu sugeri pra ela, porque ela estuda muito, faz muita pesquisa, lê muito PDF, está sempre lendo o documento, artigos científicos. Aí eu mostrei isso pra ela, e aí acabou meu dia com ela, porque ela só ficou lá naquilo o dia inteiro. Eu falei: "Criei um monstro", porque as pessoas fazem pesquisas ali, eu posso perguntar: "Qual PDF fala sobre tal assunto?". Ah, e esse é o detalhe interessantíssimo, que é o que eu dizia do ChatGPT, do Gemini. Ele mostra a referência, o arquivo de onde ele tirou a informação, então tem um número que ele mostra aquela informação. E eu ainda não experimentei. Tu falaste-me dela, eu ainda essa ainda não experimentei. Por acaso, já experimentei outras com AI. Eu já falei uma aqui que é o Reflect. Aham. Ahm, Há outra que até hoje até era para trazer, mas antes de trazer decidi falar sobre a inteligência artificial. Porque também acho que faz parte disto de notas e de organização. Acho que cada vez vai fazer mais parte eh, como ferramenta de notas e organização. Mas usei o MemAI, que é uma app que também utiliza inteligência artificial, um, e também permite-te aceder às tuas notas. Também tem um chat, até foi das primeiras a trazer Aham. esse conceito de comunicares com as tuas notas, e também vai fora, só que ele vai fora pesquisar também, Ok. vai à internet. Pode ir à internet pesquisar, ou também está treinado, lá está, também tem passado e tem informações que não estão nas notas. Mas eu acredito que não consiga fazer isso que estás a dizer de ir aos PDFs que colocas lá e Áudio, eh, PDF, tudo, Google pois. Docs, tudo que você coloca lá, ele vídeos do Tenho a ideia que YouTube. ele não consegue fazer isso, pelo menos as vezes que eu na altura experimentei, acho que não fazia isso. Só que eles estão também a criar uma versão 2, estão-se a reinventar, a melhorar o editor, que o editor era muito pobre, não aceitava tabelas, uma coisa que é bastante simples, agora o novo já aceita. Eu estou a testar a versão alfa ainda, hum, Ó, e tem uma coisa aqui, deixa eu só te interromper. Boa pra você. Vou abrir aqui só pra ver aqui que ele dá só algumas possibilidades de upload, mas aqui ele dá aqui: PDF, TXT, áudio, M como por exemplo MP3, aí ele fala Markdown, Google Docs, Google Slides, websites, YouTube e copiar e colar texto. Ele dá algumas Uhum. opções aqui, então assim, basicamente qualquer coisa que esteja em formato digital deve dar para colocar aqui. Sim, e o YouTube, não é? Também YouTube, podes só que o pôr. YouTube só o link, e o Google Docs só o link também, isso que é a vantagem que eu percebo, você não Sim. precisa colocar o vídeo inteiro. E ele pode fazer um breve resumo do vídeo, não é? Pode. E até do YouTube. É Isso. impressionante isso aqui, é Uhum. impressionante isso aqui. Aonde é que eu acho que entra tudo? Acho que os LLMs, que neste caso o notebook, como é que se chama-se? É Notebook notebook LM, LM. LM, LM. LM, Yeah. LM. Aonde é que eu acho que isto entra e vai entrar cada vez mais no mundo das notas? Primeiro, estamos a passar por uma fase em que todas as aplicações de notas estão a tentar integrar esta inteligência artificial. Hum, Sendo que eu vejo isto um bocadinho como. Acho que até é uma boa estratégia que a Google seguiu aqui, que é elas por si só já são uma inteligência, já são uma ferramenta. E tu vês, por exemplo, hoje em dia, o ChatGPT, o Claude, que aceita também PDFs, já te consegue fazer resumos, imagens. Uhum. uh, Tudo isto já é uma ferramenta que vai-te expandir um bocadinho as tuas notas, permite-te expandir a tua informação, ou permite-te aceder a informação que tu não consegues ver. Eu vejo um bocadinho aqui a inteligência artificial como uma expansão da internet, digamos assim. Ok. Enquanto nós antes, quando estávamos a fazer notas, não é? Normais, íamos à net, pesquisávamos no Google, víamos o que era, juntávamos às nossas ideias, Aham. ou acrescentávamos informação, usávamos como referência. Hoje em dia, esta forma de criar notas torna-se um bocadinho diferente, que é, Sim. nós podemos, basicamente, ou pegar já nas notas que temos
e expandi-las, não é? Ou seja, através destes modelos, ou então perguntar só se temos uma dúvida e ele dar-nos uma resposta. E estes modelos cada vez vão estar melhores e vão errar menos. Tu falaste há um bocado que o Gemini às vezes dava-te uns Ele erros, sempre dá assim, dá os erros e sempre dá as referências também. sim, e dá alguns erros. Mas, por exemplo, eu sinto que o ChatGPT evoluiu muito. Ele antes dava muito Ah, é mais erros do raro, que... ele é raro dar erros, mas eu só uso basicamente para línguas, então é muito focado, eu não sei se ele dá erros em outras coisas, mas eu uso basicamente para inglês, então o que eu faço muito isso é muito interessante, é conversar sobre o texto. Não Uhum, sobre o texto, sobre parágrafos, fragmentos que eu quero uhum, aperfeiçoar no texto. Então tem uma discussão, e aí ele tem eu já percebi algumas frases e palavras que ele usa, igual você estava dizendo no começo, eu repito. Então ele sempre fala: "Vamos fazer um brainstorm". Aí eu já começo a história, vamos fazer um brainstorm sobre isso. Aí ele já uhum, entende o que eu quero, e aí ele dá algumas sugestões de modificar aquele texto de uhum, forma que fique. E o que eu acho interessante disso é que eu não uso o texto que ele me dá, mas eu vou tentando aperfeiçoar o meu texto com as uhum, informações que ele dá, e eu vou modificando o meu texto, falando e é muito interessante a conversa, porque eu falo: "E agora, o que que você achou dessa versão?". E aí eu colo de novo o meu texto com algumas sugestões que ele deu. Ele falou: "Ah, agora ficou muito melhor e tal". Até chegar um momento que ou ele se cansa de mim, ou realmente ficou bom, porque ele diz: "Já está perfeito para publicação". E até aí às vezes eu pego um erro, porque aí eu vou ler, aí tem um erro mesmo de grafia, né, não é nem erro de gramática. E aí eu falo: "Olha, mas eu acho que isso aqui tá errado". Aí eu faço uma piada: "Acho que isso aqui tá errado, eu acho que". Aí ele fala: "Ah, é verdade, essa palavra tá errada, tem que ser tal palavra". uhum, Então, assim, o que eu acho interessante é nesse caso, eu só uso pra isso, então eu não pergunto. Ou às vezes, quando eu pesquiso no Google, eu não encontro algo, aí eu pergunto o tema, mas como ele me mostra as referências, aí eu vou às referências. Mas eu não sei dizer sobre os outros temas se ele acerta ou erra, mas na língua ele erra pouco. Eu acho que é também difícil ele errar em língua, né? Porque é exatamente o que ele foi treinado é exatamente. língua, então eu acho mais É, difícil ele errar na língua. é. Eu tenho me interessado muito por isto que chama-se de prompt engineering, que é, Aham. eu acho que vai ser no futuro. Eu até digo, a minha própria profissão como engenheiro informático, ou software developer, ou como se queira chamar, programador, acho que vai ser muito mais importante eu saber questionar e usar a Uhum. linguagem para que a inteligência artificial me dê aquilo que eu quero. Porque muita gente diz vai acabar com muitos trabalhos, mas vai criar outros, que é, Vai. incluindo este, que é a capacidade de tu comunicares de dares o input, porque o objetivo é sempre este, é tu dás o input e tens uma resposta que tu precisas naquele Aham. momento. E quando nós criamos notas e fazemos. O objetivo dessas notas é, no fim, elas terem um resultado, não é Sim. só criar nota por criar. Às vezes podemos criar para desenvolver o nosso pensamento, escrever para desenvolver. Mas até esta comunicação com o ChatGPT pode ser só para isso. Tu dizes que pode corrigir texto. Eu também uso muito para isso e para validar, às vezes, o que estou a escrever, por exemplo, em inglês. hum, Às vezes para validar, para encurtar textos, porque às Uhum, vezes isso é uma muito pessoa bom. escreve de uma maneira É muito muito, bom. muito comprida e às vezes complexa, para simplificar. Ele é muito bom a fazer isso, mas também tens de saber dizer-lhe especificamente Exatamente. o que é que queres e ir treinando isto, porque para ele cometer cada vez menos erros. E o tom. E esta cientista física, eu não sei se ela é, se é física, mas esta cientista da área da inteligência artificial da Google, que é portuguesa, ela falou uma coisa interessante que é as entradas que faz, ou seja, as perguntas que tu fazes, na verdade, normalmente são pedidos, são perguntas, não é? Uh, Quanto mais próximo forem daquilo que ele foi treinado, também mais preciso Hum, vai ser. Então existem mesmo formas melhores para entendi. comunicares, para conseguires os resultados uh, que queres. E aprender sobre isso é muito interessante. E mesmo se tu vires o próprio modelo, o ChatGPT tem isto, mas eu acho que quase todos têm, que é um refaz aquilo que fizeste anteriormente. Ok. E às vezes eles dão-te uma resposta que tu não gostas tanto. Se carregares nesse botão, ele dá outra. Sim, E às é. vezes até pode ser melhor. E tu podes até brincar com isto, que é
ver o que é que ele Sim, dá é interessante. várias vezes e ele dar outras coisas diferentes e tu aprendes Sim, com isso, porque nós também a vermos isso estamos a aprender. claro. Uma das coisas que eu gosto muito dessa interação é que não só eu tô discutindo o assunto, a frase, o parágrafo que eu quero perguntar, como eu tô treinando o inglês, porque eu tô dialogando Exato. com uma pessoa. Agora isso dos erros é muito interessante, desculpa, dos erros não, do que ele aprende e ele usa, que ele aprendeu mais, ele usa mais para falar. Tem o Google, o Gemini, ele tem uma tendência incrível quando eu peço: "Me ajuda", aí eu termino, assim, aí às vezes eu colo o artigo todo que eu terminei, e eu falo: "Você pode me ajudar a produzir um título?", porque eu sou terrível com títulos, né. Uhum. Aí ele vai, só que todos os títulos que ele cria são títulos, assim, vendedores, é assim, Uhum. expe aprenda com um expert, não sei o quê, saiba, decida e tal, coisas todas assim. Aí eu sempre agora começo a frase: "Você pode me ajudar com o título, mas por favor, não faça um título vendedor, eu quero algo humano, de uma pessoa normal e simples e tal". Aí ele: "Ok, entendi". Aí ele vai dar um título normal. Mas ele sempre tem essa tendência, se eu não mencionar isso, Uhum. ele vai colocar um título assim: "As 10 melhores formas de não sei o quê", todos esses títulos Uhum. mágicos, ele ama esses títulos, ele sempre usa esses títulos, é interessantíssimo. Sim, ele vai usar provavelmente esses porque considera que são melhores para o tipo de conteúdo. Tu Sim, estás a dizer blog, se dissesses outra coisa para um livro, talvez, será totalmente diferente. Uma coisa que esta cientista também disse, eu aprendi neste podcast, nem sei se foi ela, se foi o host do podcast que disse, mas uma coisa muito, muito interessante é que deves sempre dizer pela positiva, pedir pela positiva, ou seja, dizer o que Hum, queres e menos o que não queres. Ou seja, hum. quanto mais preciso fores a dizer aquilo que queres, mais ele te vai responder àquilo que tu queres. Porque se és pela negativa, torna demasiado genérico. Que é, Ok. eu não quero que sejas demasiado expressivo ou Ah, ok. demasiado, Entendi. demasiado vendedor a dizer as coisas. Então, tudo aquilo que para ele não ser isso pode ser muita coisa. Entendi, entendi, Enquanto que entendi. se tu disseste, tu afunilas, quanto mais afunilares, Ah, ou seja, ok. disseres aquilo que queres, ele vai ser mais preciso. Eu acho isto tão interessante porque depois realmente tu tens de ter esta capacidade de perceberes aquilo exatamente que queres. Exatamente, porque às vezes nós não sabemos expressar aquilo que nós É, queremos. e eu comprei agora um livro que chama-se Enriquecer. Por acaso não tenho, tenho aqui. Espera aí. Para dizer exatamente o nome do livro. O livro chama-se Enriqueça com o ChatGPT e é do Neil Dagger. E eu comprei este livro, não propriamente para a questão de enriquecer com o ChatGPT, porque a verdade é que hoje em dia há muita gente a enriquecer, utilizando, por exemplo, essa estratégia que estás a dizer, que é criar um blog posts com esses títulos e Aham. realmente depois há mais cliques, há mais. E depois consegues fazer um negócio à volta disso. Mas eu nem comprei por causa disso, eu comprei porque o livro está cheio de prompts, ou seja, de Hum. inputs, e o autor explica um bocado como pedir as coisas ao Ah, ChatGPT. ok, interessante. Eh, e tem aqui partes para programação e partes para criação de conteúdo, podcasts, YouTube, Interessante. tem muita coisa. E eu acho mesmo muito interessante este. quan- se nós soubermos, aprendermos um bocadinho mais sobre como é que eles funcionam Claro. e soubermos pedir, nós vamos conseguir obter informação mais precisa e somos capazes de criar, por exemplo, melhores notas, de criar até conteúdo, não é? Porque tu também, por exemplo, tiras notas para criar conteúdo, é Sim. muito esse foco. E se usares o ChatGPT desta forma mais precisa, por exemplo, a questão dos títulos, estava-se a dizer. Se tu souberes dizer que tipos de títulos queres, até, Uhum. por exemplo, uma coisa que ele menciona é, se tu tiveres uma referência, que pode ser tu próprio, ou seja, os teus próprios títulos, podes dizer ao ChatGPT, por exemplo, estes são os títulos que eu costumo usar Ah, ok. e cria-me um título baseado nestes. Eu E vou ele, fazer essa experiência de ser mais, em vez de dizer não, dizer sim, o que eu quero, em isso. vez de dizer o que eu não, que é E tu podes interessante. dar histórico teu, ou seja, quando tu Ok. começas a criar, até os teus textos, tu Uhum. se lhe des vários textos do teu blog e dizer Entendi. agora, escreve sobre este tema na minha forma, Ok. não é?
na minha forma, porque podes dizer assim, estes são posts que são meus, Aham. ok? E ele tem memória. No ChatGPT agora É, o diz Google também atualizar a tem. memória. É. Ele tem essa memória e depois tu podes dizer assim, agora usa este estilo, como Uhum. podes dizer assim, escreve à moda do Elon Musk, escreve à moda Sim, de qualquer entendi. personalidade e ele vai-te escrever nesse formato, porque tu estás a dizer especificamente da forma como queres. E ele aqui também tem um exemplo de títulos. Ele diz, por exemplo, dizer 10 títulos e depois escolhe um, não é? Ou ele vê e depois diz assim: Ok, preciso que melhores os títulos sejam mais desta forma. E depois de escolher um título, diz: Agora, baseado neste título, Ah, escreve um, ok. um Vou tentar 10 isso. pontos, 10 pontos para criar um blog post, por exemplo. Ou seja, ele vai incrementando e pedindo especificamente, passo a passo, o que quer. E aí estes modelos tornam-se muito mais Eu, v- poderosos e têm resultados muito mais eficientes, digamos assim. eu vi um post, não sei se é verdade, porque foi numa rede social, já nem lembro mais. A pessoa colocou um gráfico acho que era do Analytics, e aí Uhum. a pessoa colocou. Esse aqui foi o momento em que eu parei de usar o chat GPT para escrever meus posts. E aí dá um pico. Porque ela escreve mais como um humano e não como uma máquina, imagino, né, aquilo ela Uhum. passou a escrever de uma forma mais natural. E eu vejo as pessoas aqui no canal, em alguns vídeos, as pessoas falam: "Ah, como é bom ouvir uma pessoa de verdade Uhum. falar". Mas eu tenho que confessar algo, acho que nem você sabe disso, as pessoas já devem ter percebido, porque, acho que, sei lá, pra mim parece evidente, porque sou eu que estou fazendo, mas todas as capas, inclusive a capa do podcast, foram Uhum. criadas pelo Gemini, do nosso desse todas Uhum. elas, todos Sim, os sim. todos os episódios. Eu modifico, porque tem algumas coisinhas que eu tiro e eu vou lá e altero, mas todas elas foram criadas. A que eu mais gostei até agora foi do Bear, que Tá muito boa. Também ia dizer que de todas só acho que eu que só que eu gostei. demorei, foi como você disse, eu tive que ir aprimorando, e eu pedi pra ele fazer um urso vermelho, mas eu não sei se ele não conhece vermelho, mas eles a cor mais próxima foi essa, que é uma espécie de vermelho, né, quando eu Uhum. pedi: "Não, faça um vermelho mais parecido com desenhos animados e coisas desse tipo", aí ficou horrível. Esse do Bear, aí eu usei essa do Bear que eu achei que ficou a mais interessante, mas todas foram criadas com Gemini e eu fui e fiz alguns Uhum. ajustes, porque primeiro que eu não sei se é uma limitação só do Gemini, mas ele cria sempre quadrado. Uhum. E ele não, eu já pedi para ele criar, horizontal, mas ele não cria. E aí eu tenho que sempre modificar alguma coisa, e aí eu também uso, de certa forma, inteligência artificial, porque no Pixelmator eu posso expandir coisas e criar coisas e modificar, Uhum. então, no final das contas é isso que eu acho que é o uso interessante da inteligência artificial, usar ela como ferramenta que aprimora a nossa capacidade, como qualquer outra ferramenta, né, aprimora a minha capacidade humana, me torna um melhor humano, mais Uhum. capaz, né, tecnicamente, quando eu digo melhor, é tecnicamente um humano melhor. Porque tudo isso que você disse é verdade, né, você perde empregos e cria outros. A única dificuldade que vem acontecendo no mundo, isso já é bem de antigo, não é da inteligência artificial, é que a velocidade de perda e construção, elas estão desencontradas, né, então Uhum. perder desde da informatização do mundo, perder é muito mais rápido do que criar. Novas, porque eu tenho que treinar as novas pessoas, né, Uhum. e essa conversa toda que nós temos aqui do chat ChatGPT é super complexo, não só a parte de desenvolvimento técnico, né, de engenheiros, como Uhum. o que nós estamos dizendo aqui, saber perguntar para o chat ChatGPT. Então, desde que o mundo começou a ser informatizado, perde-se muito mais do que se cria. Então por isso que é muito ruim para as pessoas, essas tecnologias acabam sendo ruins, porque Uhum. é uma desigualdade, cria uma desigualdade muito grande no processo. Antigamente era mais fácil, né, porque você se adaptava à nova realidade, você na própria vida você conseguia aprender uma nova função e ir para um novo emprego. Hoje é mais difícil, muito mais difícil você fazer isso. Mas, do ponto de vista técnico, ela é uma ferramenta, porque tudo que nós usamos são Uhum. ferramentas que aprimoram, né, desde o carro que eu dirijo, da bicicleta, do lápis, do tudo são ferramentas que aprimoram o humano, que me fazem um humano tecnicamente superior, né, melhor do que eu seria sem essas ferramentas. Então acho que se nós usarmos essas ferramentas, inclusive a inteligência artificial, junto com a nossa capacidade humana, isso vai extrapolar para um limite incrível, que é o que eu espero ver na minha vida,
essas tecnologias sendo usadas para curar doenças, resolver problemas. É isso que eu espero Uhum. que isso vá gerar em algum momento ainda na minha vida. Espero que isso Sim. aconteça, que acho que isso que é o belo dessas tecnologias. Tu tens o exemplo de que este ano foi o primeiro ano que um prémio Nobel foi atribuído a alguém que usou inteligência artificial. E foi eu não sei especificamente o quê, mas lembro, sei que foi um físico e dois químicos e estavam envolvidos na questão de perceber, de perceber como é que era a molécula da proteína, ou de como é que uma proteína está constituída, assim, pronto, eu não sei Uhum. especificar, mas sei que esse trabalho foi feito com inteligência artificial. A inteligência artificial permitiu chegar Perfeito. É a isso que este eu gostaria de que é ver um mais. avanço incrível, porque realmente eu não sou muito conhecedor da área, mas sei que as proteínas são uma coisa muito complexa a nível Uhum. molecular e muitas vezes muito difícil de perceber a sua estrutura então esse trabalho feito pela inteligência artificial que ganhou este prémio Nobel já é um demonstrar realmente que pode vir nos ajudar muito na área da saúde. Mas até completando aquilo que tu estavas a dizer da questão dos empregos, tudo isto, e eu acho que as ferramentas de notas estão-se a tornar também um espelho disso, que é cada vez mais nota-se a importância do estudo, não é? Da Uhum. formação. Sim. E estes novos trabalhos implica as pessoas terem conhecimentos cada vez mais básicos e alguns avançados, mas sobre linguagem, sobre capacidade de questionar, que é uma coisa que acho que até devia ser aprendida mais na escola, mas Sim. esta capacidade de questionar as coisas, de investigar, de perceber conceitos básicos, às vezes de matemática também, Uhum. eh, tornam-se muito necessários para tudo estas novos trabalhos, empregos que vão surgindo. Sim. E isso é lento, porque significam a transformação tem que acontecer na sociedade Sim. inteira, não é? É, é. E tem que começar pelos mais pequenos já, porque eles no futuro, quando chegar, vão ter realmente que ter estudo, não é? Ter formação para poderem trabalhar com isto. E dá para perceber que as ferramentas hoje em dia são muito mais complexas do que eram Bem mais. hum, antigamente, não é? Antigamente eram coisas muito É. simples. A ideia era as pessoas conseguirem mexer com o computador. Hoje em dia já ninguém pergunta se sabes mexer com o computador, é Sim. se consegues usar as aplicações que estão no computador. Sim. Porque ligar o computador já se tornou mais convencional, as pessoas É. saberem mexer. É, as aplicações são muito avançadas. Por exemplo, o Final Cut que eu uso, eu acho que eu sei usar, sei lá, 5%. Uhum, Tem tanto botão, tantas coisas que se pode fazer naquilo que é quase um universo. Você pode passar a vida toda estudando e aprendendo só aquilo. É, eu só uma coisa que me preocupa é o excesso de uso disso uhum, sem você disse a palavra que para mim é a mais importante, investigação, né. O excesso de uso dessas tecnologias sem investigação, porque, como eu disse, como você disse, ocorre erro o tempo todo. E as pessoas não só não investigam, não pesquisam, não tentam saber se uhum, aquilo é verdade, como produzem conteúdo baseado naquilo sem investigar. Ou seja, está uhum, propagando um erro. O que não é uma coisa que a inteligência artificial trouxe, né, as redes sociais já vinham trazendo isso com fake news há muito tempo, né, as pessoas propagando informação sem investigação, né, sem ter certeza se aquilo é verdadeiro. Então, talvez seja uma característica do ser humano, né, espalhar essas coisas, mas para mim essa é a maior preocupação, porque como esses modelos são baseados em língua, eles sabem explicar muito bem as coisas, mesmo uma coisa errada. uhum, Então ele vai explicar de uma forma que convence quem lê, uhum. né, então isso me preocupa, porque eles sabem língua muito bem. E isso é um problema, porque aí ele vai explicar bonito, explicar, dando um embasamento que não existe, né, um embasamento falso que não existe. Então acho que
as pessoas deviam fazer era investigar, pesquisar, ter certeza de que aquilo realmente é verdade. Por isso que eu gosto desses modelos que me apontam para lugares que eu possa ir Uhum. e ter certeza. E ler, né, estudar. É preciso ler várias coisas, ler livros de verdade e não posts em blog o tempo todo. Então eu acho que é muito difícil, é como você disse, a sociedade inteira tem que mudar, porque acho que a tendência tem sido cada vez estudar menos, cada vez ler menos, cada vez então isso é um problema sério. Uhum. Vai acabar criando esse é ruim, É, nesse aspecto eu não vejo como um futuro positivo não, sim. infelizmente eu Eu vejo que ainda ontem vi um post de um artigo científico que saiu que diz que, assim muito resumidamente, eu ainda não li o artigo, mas assim o resumo muito rápido é que ler livros físicos ainda é a melhor maneira de aprender do que sim. ler de forma digital. Ou seja, há diferenças entre ler digitalmente e ler Ah não, livros eu ia físicos. dizer livros e posts. Livros físicos, Aham, mesmo que seja um livro digital, ler aham. num ecrã é diferente de ler Uhum, em papel. uhum. Ou seja, isto demonstra que temos de ter realmente ainda cuidado, porque temos acesso a mais informação, não significa que aprendemos Sim, mais. E aquilo que tu estavas a dizer também, eu acho que o grande perigo é que nós próprios humanos já estamos a fazer isso com as redes sociais. Ou seja, há pessoas que são realmente muito boas a comunicar, a passar ideias, mesmo que elas não sejam verdadeiro. verdade, eles conseguem manipular as pessoas através da linguagem. E este é um assunto que eu me interesso muito e que nos últimos anos tenho estudado muito, que é a influência, a comunicação e a forma de influenciar através da comunicação. E quando estudamos, conseguimos mesmo perceber que existem estratégias e Sim, formas de o fazer, ou seja, pode-se aprender a fazer isso. E é normal que estes modelos tenham acesso à informação, aprendam a fazê-lo, então com sejam certeza. muito bons usando a linguagem, porque para eles torna-se simples. Para nós, que temos um passado, temos uma Ética. forma sim, temos ética e temos e temos mesmo um passado, uma forma de comunicar que cria-nos algumas resistência à Aham, mudança. Um modelo destes não tem não tem. essa questão. Ele aprende e começa a comunicar daquela forma, dás-lhe a informação e ele passa, é automático a aprender a comunicar de uma determinada forma. Aliás, basta tu dizeres a ele, imagina, Ah, ele comunica vai como se passar fosse o Trump, ele vai passar a sim, fazer isso de sim. forma normal. Uhum. Nós não, nós temos esta dificuldade em aprender e em mudar a nossa forma de comunicar, mas todos nós temos essa possibilidade de aprender e sermos mais influenciadores na forma como comunicamos e passamos ideias, ao ponto de podermos passar também ideias falsas, Falsos. parecendo que sejam, parecendo que sejam verdadeiras. É isto que está a acontecer com a polarização de, em que de repente já não interessam tanto os factos, interessam ideias genéricas e muitas vezes associadas ao ódio, Uhum. não interessam factos, as pessoas não se baseiam em factos, não vão pesquisar. E isso acontece também com a inteligência artificial. Acho que vamos aprender. Uma boa metáfora é pensar que quando as primeiras pessoas descobriram que poderíamos voar, não é? Que poderíamos ter um aparelho que voava, que planava, muitas tentaram fazer e tiveram insucesso, caíram, não é? Aham. E depois lá houve alguém que conseguiu. E eu acho que também estamos nessa fase, que estamos neste momento a Sim, testar várias pessoas a fazer coisas diferentes e algumas vão acertando e, e pode ser que seja, espero eu que seja por um bom caminho. Mas é importante ter em consideração que há muita coisa que está a ser errada. Muito também com este livro, também esta ideia que este livro passa sim. do enriqueça, não é? As pessoas querem fama, querem dinheiro e se virem algo que neste momento possam aproveitar-se, aproveitam-se também disso. E temos de ser autocríticos e refletir também nessa questão e não irmos fiados em tudo, nem que o chat GPT diz, nem que as pessoas, e Sim, questionar sempre com aquilo que também lemos de pessoas reais, porque nem sempre o que também é real é é bom. verdadeiro. Por isso tem a ver mais com a nossa postura perante a informação que consumimos, seja ela vinda de Claro. inteligência artificial, seja vinda de pessoas reais, e a nossa capacidade de criticar propriamente se é porque isto um dia vai se misturar e não vai ser perceptível. Sim, Então a diferença vai ser a forma como tu lês e criticas e tens essa capacidade de crítica do que propriamente de onde é que vem a fonte. exatamente. Agora, há uma pessoa que vai enriquecer com esse livro, o autor. Sim, exatamente.
E dá para perceber que ele usou os próprios. Ele está a usar o que ele partilha, ele está a usar precisamente isso Sim, com o livro, com e o livro. porque depois tens um bónus que entras e dás o teu e-mail e ele dá-te mais coisas para tu comprares. Por isso, ele próprio está a usar. As Mas técnicas. é congruente, não é? Tu vês Claro. que ele realmente está a conseguir enriquecer o ChatGPT, Faz sentido, né? como usares o ChatGPT. Ok. Um Acho assunto mesmo. muito interessante. Acho que sim, acho que é importante termos. Porque nós vamos usar cada vez mais como ferramenta, eu acho que de forma pessoal e eventualmente Sim. profissional. Uhum. Eu já o utilizo bastante no meu trabalho Ótimo. para solucionar desafios e comunicar e ter uma conversa às vezes com. Essa conversa é interessante. Eu gosto de ter a É. conversa com. Porque parece que realmente tem outra pessoa ali do outro lado. Sim, sim. Até podes falar, não é? Sim. A fala agora é como tu disseste no podcast que ele cria. Sim. As falas são muito reais. Impressionante. É muito impressionante. É. Depois experimente lá. Nem precisa colocar muita coisa. Se colocar só um vídeo ou uma coisa, ele Uhum. já vai. Agora, tudo essas coisas são muito curiosas. Como ele é programado para, eu acho, para criar esse podcast de 10 minutos. Uhum. Se você colocar um vídeo de 3 minutos, ele vai criar um podcast de 10 Vai encher chouriço, como Sim. dizemos. Então, em vez de facilitar, ele tá complicando as coisas. Mas é muito bom. Eu acho que tudo isso são ferramentas desde que exatamente seja usado como ferramenta e não como, sei lá, não só a fonte da verdade, mas como a fonte de produção de tudo, né? Igual o que mais se vê agora, produza livros e tal, com o chat GPT. Acho que isso só vai emburrecer as pessoas. E é um mal que se faz a si mesmo, porque o nosso cérebro ele precisa de desafios para envelhecer bem, para envelhecer saudável, né? Se eu não me dou desafios, se eu não me dou dificuldades, o meu cérebro ele vai quando eu tiver mais velho, ele tende a ser um cérebro Uhum. bem pior do que se eu estou dando desafios e dificuldades o tempo todo. Então, isso é uma coisa também que me preocupa enquanto indivíduo, para minha saúde mental no futuro. Se eu não me der esses desafios, se não for difícil algo, o meu cérebro ele não vai ser um bom cérebro quando ele envelhecer. Então acho que isso também é É, importante para o ser humano. exatamente. Só queria trazer só, mesmo para finalizar, uma coisa interessante, só para percebermos como é importante não nos fiarmos muito nas ideias que nos surgem assim à primeira e questionarmos, porque, por exemplo, tu neste. Quando é que achas que esta tecnologia que estamos a usar agora com o ChatGPT surgiu? Qual é a tua ideia? Não, eu não tenho uma ideia, mas eu sei que é muito antiga. Eu sei que é muito Uhum. antiga, que os primórdios são que eu já vinha lendo sobre isso há bastante tempo. E mesmo não considerando tão antigo, no mundo recente já existe há bastante tempo também, é que as pessoas não percebem. O Google usa isso no autocompletar e várias coisas. Então eu sei que é muito antigo, mas não sei quando é. Só para perceberes que a linha do tempo em este modelo, este especificamente, estou a falar em LLMs, ok? Depois existem muitos Ah, modelos de inteligência artificial, ok. mas estes aqui de linguagem, não Ok. é? Um, que ele sofreu, eles já existem há muito tempo. A Google é muito pioneira nisto Uhum. também, tem muito trabalho feito, mas em 2017 já tínhamos modelos que faziam isso. Eles não eram muito bons, até surgirem os Transformers, que acho que foi ali em 2020, 2019, se não me engano. Um, este algoritmo de Transformer veio mudar tudo. Mas só ficou conhecido em 2022 quando surgiu o ChatGPT. Acho que foi o 2 ou o 3, não é? Saiu o 3 logo. Porque o 1 e o 2 já existia antes, não era grande coisa também. Mas ainda precisava de muito Sim. mais dados. Mas a grande diferença, e era isto que eu queria trazer para as pessoas perceberem, que é isto já existia e já poderia ser usado, mas não era por toda a gente. O que a OpenAI mudou e revolucionou isto, e por isso é que nós ainda parece que estamos no início, e estamos, mas é na questão de como todos podemos usar esta tecnologia. A OpenAI o que basicamente fez foi criar uma interface onde qualquer
pessoa pode interagir com estes modelos. Antigamente era preciso ser cientista, Uhum. programador, perceber Como tudo começa, computação. né? A internet começou assim, Isso. tudo E, começa assim. e, e isto parece, é muito recente, 2022, esta forma de utilizar esta Entendi. tecnologia, porque ela já existiu, ou seja, a tecnologia já é antiga e tem vindo a crescer, mas a forma de interação é muito recente. Foi quase como quando Sim, surgiu o primeiro iPhone, não é? já surgiu. Já existiam as tecnologias, mas usá-la foi quase como a Apple revolucionou isto de usarmos o touch. Qualquer pessoa poder usar o touch e ter Sim, a internet, mudou mensagem, música, completamente, tudo é. no mesmo. Isto é o que está a acontecer, mas ainda estamos numa fase muito inicial desta interação com o ser humano. Porque é preciso termos Entendi. Essa que é a esta diferença, né? essa é que é a diferença. E isto é onde estamos muito imaturos e temos de ter cuidado sobre a forma como interagimos, porque realmente isto é novo. Esta É, parte é muito eu nova. lembro deve ter 20 ou mais anos, eu conheci esse engenheiro que eram aqueles computadores ainda, sei lá, um 286, 386, o que você nem deve ter usado na vida, Não. mas, antes do Pentium. E ele se tornou obcecado por gramática, porque quando você ia falando no começo do episódio de hoje, eu fiquei pensando nele, e eu tinha muitas conversas com ele. Eu não conseguia entender o que ele queria fazer, mas ele se tornou obcecado com línguas e gramática, porque ele estava justamente querendo criar uma fórmula. Mas ele não estava pensando, acho que ele nem pensava em inteligência artificial, mas ele estava pensando na máquina entender gramática. Né, a Uhum. capacidade da máquina prever uma frase, ele lia e tentava programar e fazia inúmeras coisas com isso. Então é uma ideia muito antiga e eu acho que várias pessoas, vários pesquisadores já devem ter feito vários trabalhos a respeito disso no passado. E isso eu tô falando de uma pessoa que eu conheci, que nem trabalhava com isso, era um hobby, chegava lá na casa dele, o computador, eu não conseguia entender nada que ele estava fazendo aquilo. E ele obcecado por gramática para tentar fazer aquilo funcionar. Muito interessante. Muito interessante. Isto é um tema que dá para É, explorar vários muito. dias, vários e vários dias. Dá. Ok, diferente, mas Bom, interessante também, gostei, gostei. E acabamos falando uhum. sobre um aplicativo de nota. Depois vai lá Sim, brincar sim, sim, com o sim. Notebook LM, Vou. que aí depois, quem Mais um. sabe, você fala no seu próximo sobre ele. Ok, Sim. obrigado. Até o próximo. Obrigado.